É isso aí. Tudo para a honra e glória de Deus. Irmã Deise, boa noite. Acho que tá tudo certo, né? A gente só tá dando um tempinho, o pessoal tá chegando. Está orando. Marta do Milton, já vi ele também. Muito bom. Vamos lá então, vamos dar início. A Malu pediu pelos familiares dela, perdeu um tio lá em Ribeirão Preto. Nós estávamos orando por ele domingo e veio a óbito há pouco instante, ela pôs no grupo lá, colocou no grupo. E nós vamos estar orando por ele, né? Não, por ele não, pela família dele, né? A palavra de Deus diz que ao homem, a ele compete morrer uma vez só e vindo após isso o juízo. Ou vindo após isso o julgamento, vindo após isso estarmos diante de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho hoje, né? Hoje é o tempo do Evangelho. E toda vez que nós perdemos alguém, nós nos entristecemos e ao mesmo tempo mostra a nossa fragilidade. Como somos frágeis. Colossenses, do 3 ao 8, a gente vai estar orando, que o Senhor me fortaleça. Eu acho que muita gente também talvez chegando do trabalho, e não é diferente para mim. Vamos lá então, mais uma terça-feira de meditação e de oração. Pai bendito, obrigado. Obrigado por esse tempo, por esse momento, pela sua palavra que nos edifica, nos exorta. Obrigado, Deus. Ó Deus, nos ajude cada vez mais priorizar seu santo nome, priorizar sua pessoa. Ó Deus, e que nós possamos ter um coração grato por aquilo que o Senhor já fez. Abra nossos olhos, nosso coração nesse pequeno texto. Coloco diante de Ti todos os familiares da Malu, que estão de óbito nesse momento. Sei com cada um deles, ó Pai, conforte o coração. Nós contamos e suplicamos pela sua misericórdia, a sua graça sobre essa família. Coloco diante de Ti sempre os nossos pedidos, pelo Falcão, pela família, pela clínica em Bebedouro, aqui também em Barretos, pelo Hospital do Câncer. O Senhor possa ser com essas pessoas. Ó Deus, e com aqueles que estão nos ouvindo nesse momento e aqueles que hão de ouvir. Fale conosco. Nós te suplicamos em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos lá, hoje eu vou tentar ser sucinto, vamos tentar aí trazer uma pequena meditação, sempre após a meditação, eu junto com a minha esposa lá e nós estamos orando, tanto por vocês como pelos nossos pedidos, pela igreja, um momento de oração em família. E eu te desafio a ter esse hábito também. Um aviso para a igreja, e você também está convidado. Amanhã às 20 horas nós teremos culto e teremos a presença de um missionário, vai estar apresentando o seu projeto lá. Então está aí, convite. E nós vamos lá. A palavra de Deus, Colossenses, capítulo 1, é o início da carta de Paulo aos Colossenses,
E vamos meditar um pouquinho sobre esse assunto essa noite novamente. Sempre que você ouve o Evangelho, é uma nova oportunidade que Deus te dá de conversão, caso não haja conversão. Sempre que você ouve o Evangelho e você já é convertido, é uma oportunidade de edificação. O tema dessa noite, no rascunho que eu fiz para a gente meditar, é Palavra da Verdade do Evangelho. E contempla do verso 3 ao verso 8, se você quiser me acompanhar com a sua Bíblia, senão você só me ouve. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós. Paulo ele está escrevendo à igreja de Colosso e sempre que ele inicia a carta dele, ele tem esse tom de que ele está orando por aquela igreja, por aquelas pessoas. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Na verdade, o verso 7, ele vai falar assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, aqui conserva no sentido de que ele vai replicar tudo aquilo que Paulo disse. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Que o Senhor nos ajude. Bom, o Evangelho, sempre o Evangelho. Nós vimos Paulo falando pela esperança que vos está reservada no céu. Então, o Evangelho é Ele quem nos dá essa esperança, quem liga-nos a Deus. É incrível como nós temos esperança em tantas outras coisas. Imagina a nossa situação sem Cristo. A Bíblia diz que nós estamos presos, mortos em nossos delitos e pecados, não é isso? E agora, vamos pensar o seguinte, alguém já usou essa seguinte analogia. Você está preso e não tem como você sair dessa prisão e é prisão perpétua. Como seria a sua vida você sabendo que você estaria nessa situação? Agora vamos imaginar. Alguém chega e diz assim: olha, você acabou de ganhar um carro zero. Qual que é o sentido que teria isso se você está preso? Para que você precisa de um carro zero se você está dentro da cadeia? Tudo que você mais quer, o seu maior problema é a prisão, você está preso. Então, o falso evangelho às vezes dá esse sentido, não resolve o problema e acaba dando uma falsa sensação de que você ganhou algo e, na verdade, o principal você não ganhou. É diferente alguém chegasse para essa pessoa que estaria preso, uma prisão perpétua, e dissesse assim: olha, você ganhou a liberdade, você está livre. Imagina como que isso soaria no ouvido dessa pessoa. Que alegria, ela sairia regozijante ali, porque ela seria alguém que estaria presa ali eternamente, se nós podemos fazer uma analogia conosco. Agora, Paulo, ele vai dizer aqui que ele é grato pelo Evangelho. E grato por aquilo que o Evangelho realizou. E ele chama o Evangelho da verdade. Essa é a verdade. Não temos dúvida disso, é o Evangelho. Desde sempre o Evangelho é associado à verdade, ela é sinônimo. E nós muitas vezes não valorizamos o Evangelho. Às vezes você pensa que o Evangelho é só o Billy Graham na época dele, lá em estádio de futebol, pregando. Não, não. O Evangelho ele está nas Escrituras desde Gênesis e Apocalipse.
O Evangelho é as boas novas de que há salvação para o homem, há recurso para ele estar novamente diante de Deus. E o resultado do Evangelho é vida, vida em abundância, é boas novas. E é uma verdade, aqui nós acabamos de ler, Paulo fala assim, é a palavra da verdade do Evangelho. E é isso que nós somos desafiados a compartilhar. Mas o que a gente sabe sobre isso? Porque Jesus Cristo, Ele nos deixou o exemplo. A palavra de Deus fala que Ele foi nosso exemplo. E quando nós estudamos Marcos, estamos lá no capítulo 7, mas lá você vai ler que Jesus ensinava. Mateus 4:23, que eu deixei anotado aqui, diz: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Jesus estava ali diante do povo e pregando o evangelho. O que é o evangelho? Ele estava dizendo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu estou aqui. O meu corpo será entregue por vós. Há saída, há solução. E é algo tão sério que quando você chega em Filipenses 1:17, você lê Paulo falando assim, que nós devemos defender o Evangelho. Defender. Ele fala, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, ou não sendo sincero, justificando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ele está falando assim, olha, há pessoas que estão pregando o Evangelho, mas ele continua, no verso 27 do mesmo capítulo, ele fala, mas não é só pregar o Evangelho, nós temos que viver o Evangelho. O verso 27 de Filipenses 1, ele fala assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver vocês, ou ausente, vocês estejam firmes num só espírito, numa só alma, lutando junto pela fé evangélica. Talvez você não imaginasse que a Bíblia fala tanto do Evangelho assim, mas ela fala o tempo todo. E o Evangelho não é só aquela pregação que nós fazemos, mas o próprio Evangelho é algo que se vive. E nós vivemos de uma forma digna. Paulo está falando assim, Cristo morreu por você. É algo grandioso demais. Deus enviou o seu Filho a te restaurar, a te tirar da sua situação que você estava. E aí ele fala, viva de modo digno. E não na dependência de homens, que ele fala, eu esteja presente ou ausente, viva. Bom, e também em Filipenses, o capítulo 1, do verso 3 ao 5, ele fala assim, dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora vamos pensar o seguinte, será que as igrejas que Paulo orava, estava todo mundo em pé de igualdade no sentido de santificação, no sentido de estar vivendo de um modo digno do Evangelho? A gente sabe que não. E ele não faz distinção aqui, porque Paulo sabe que se verdadeiramente o Evangelho chegou na vida daquelas pessoas, algo vai começar a acontecer. Então, ele, nesse contexto de Colossenses, ele vai falar que ele vai ver fé, amor e esperança na vida desses irmãos, que são características do Evangelho que foi pregado lá. E alguém já disse uma vez, nós oramos por isso, como Paulo ora? Nós oramos para essas pessoas que estão em processo, que Deus está trabalhando, sabendo que o Evangelho veio e ele é eficaz, é o Evangelho que salva, mas que essas pessoas estão em processo. E é tão forte que Paulo, quando ele escreve 2 Timóteo,
ele está dando diretriz a Timóteo, o capítulo 1, verso 8, ele fala: Timóteo, não tenha vergonha disso, não tenha vergonha do Evangelho. Portanto, do testemunho do nosso Senhor, não tenha vergonha. Nem de mim que estou preso, ele vai dizer, do seu encarcerado. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo, quando ele vai escrever aos Romanos, e os romanos eles eram cheios de si mesmos e gostavam de, ali como eram os gentios, ele ia encontrar muitos ali que gostavam de que houvesse muita novidade, ou houvesse algo assim que não viesse do judeu, porque o judeu, né? E aí chega alguém falando do Evangelho, e Paulo escreve em Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho. Por que não? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu também do grego. Então você vai perceber que a Bíblia, ela pega o Evangelho e ela mostra que é uma mercadoria muito preciosa. É muito preciosa. Nós vimos que Jesus proclamou o Evangelho, ele nos ordena a levar o Evangelho. A palavra de Deus, Paulo ensina que nós devemos defendê-lo, trabalhar no Evangelho, ter comunhão no Evangelho, sofrer pelo Evangelho, nunca impedir o Evangelho, nunca envergonhar do Evangelho. E saber que a gente foi capacitado por Deus para isso. E o que acontece hoje é que muitos pregam outro Evangelho. Quando Paulo está escrevendo Gálatas, e no capítulo 1, já no verso 6, ele fala assim: muito me admira, viu, Gálatas? Muito me admira a igreja de Gálatas, que vocês já estão passando tão depressa daquele que chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. Então, esse negócio de pegar o Evangelho verdadeiro e mudar e dar forma naquilo que é conveniente e não daquilo que é bíblico, isso é tão antigo como o Evangelho. As pessoas distorcerem. E o Evangelho, quando você vai nas Escrituras, por exemplo, Atos 20 e 24, ele é chamado de boas novas da graça de Deus. Então, é Deus agindo em graça para nós, ou seja, nós não merecemos, ele vem e mesmo nós sendo pecadores, ele age na nossa vida e não em conformidade com os nossos pecados, mas segundo a sua graça. E lá, o pessoal do Gálatas, lá, eles já queriam sair da graça, vamos dizer assim, queriam voltar para a lei, né? E Paulo fala: não, vocês estão saindo muito rápido disso e isso não é o Evangelho. Em Romanos 1, 9, Paulo chama as boas novas dos filhos de Deus, ou seja, as boas novas de Jesus Cristo. Em mesmo Romanos 15, 16, Paulo chama as boas novas de Deus. Lá em 1 Coríntios, ele fala as boas novas de Cristo, no capítulo 9, verso 12. Em Efésios 6,15, ele chama de boas novas da paz. É o tempo todo ele falando, essa é as boas novas, gloriosa, é a boa notícia. E quando você chega no fim das Escrituras, lá em Apocalipse 14:6, é chamado de Evangelho Eterno ou as Boas Novas Eternas. E quando Paulo fala que ele proclama a verdade, é justamente por isso, porque pode haver outro Evangelho. E ele fala, só tem um Evangelho, o verdadeiro. Qual que é o conteúdo, então, desse Evangelho? Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele quer deixar bem claro o que é o conteúdo do Evangelho. Lá no capítulo 15 de Coríntios, de 1 ao 4, ele fala assim: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Qual, Paulo? Qual Evangelho? Ele vem lá, de novo, olha, eu quero lembrar a vocês, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então existe um Evangelho, foi pregado e vocês perseveram. Então, espera aí. Paulo não está dizendo vocês esqueceram do Evangelho, ele não está dizendo, como ele disse aos Gálatas, olha, vocês trocaram o Evangelho
Não. Ele está falando, olha, vocês receberam e vocês ainda perseveram nele. E aí ele vai dando pontos do porquê que é a verdade. Por ele também sois salvos. Aqui ele faz a diferenciação de evangelho, que não é obras. Se retiverdes a palavra tal como eu preguei. Ele está falando, olha, se realmente vocês receberam o verdadeiro evangelho, isso sim é eficaz, vocês são salvos. Caso contrário, vocês têm crido em vão, ele fala. E no verso 3 ele continua, ele fala assim, e tudo vos entreguei. Então ele vai dizer agora o que é o verdadeiro evangelho. Ele fala, olha, não é o falso evangelho, o evangelho que eu passei para vocês, que vocês perseveraram, o verdadeiro evangelho que salva. Ele fala, eu passei o que recebi. O que, Paulo? E ele responde, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Percebe? Paulo não está falando segundo a tradição, segundo fulano de tal. Ele fala, vá para as Escrituras, esse é o verdadeiro evangelho. Cristo morreu, não foi para mim ter uma casa nova, um carro novo, saúde, um bem-estar familiar e coisa desse tipo, embora isso pode muito bem ser fruto do evangelho, não tem problema nenhum que nós tenhamos essas coisas. Mas não é o meio para um fim, não é para isso que Cristo morreu. Ele fala, morreu pelos nossos pecados. Lembra o exemplo que eu dei? Nós estamos presos e alguém chega com um falso evangelho e aquela questão, lembra Jesus Cristo? Ele transformou, ele multiplicou pães e peixes e aquelas pessoas ficaram assim, totalmente admiradas e com uma euforia para transformar ele em rei. Porque esse homem faz milagres e ele vai dar comida para a gente para sempre. Isso foi numa tarde, naquela noite os discípulos passaram por aquela prova no mar e o vento e Jesus Cristo andando sobre as águas. No outro dia estava todo o pessoal lá. E Jesus Cristo fala, olha, vocês estão me procurando por causa do pão que vocês comeram. Bom, trazendo para os dias de hoje, a Bíblia diz que a partir dali ele vai pregar um sermão que está lá em João capítulo 6, e ele vai falar, olha, vocês estão confundindo, eu sou o pão da vida, Deus deu o maná para vocês, e eu represento aquele maná, eu sou o pão que veio do céu, mas os seus pais comeram e morreram, porque é o pão físico, e quem come da minha carne, bebe do meu sangue ali, ele simbolizando a nossa ceia hoje e aquilo que ele haveria de fazer, terá a vida eterna. E a Bíblia diz que muitos não mais o seguiam e não queriam ouvir. As pessoas deram as costas, e é nesse ponto que ele chega para os discípulos e fala, mas vocês não vão me deixar também? E aí aquela famosa frase de Pedro, para onde nós iremos se o Senhor tem a vida eterna? Mas aqueles homens que saíram ali, se fosse nos dias de hoje, eles iam encontrar alguém, talvez com a Bíblia lá, e falando, olha, eu tenho pão para te dar. Entende? E talvez fizesse uma campanha para que aquelas pessoas tivessem algo para saciar, algo naquela vida material delas. E o falso evangelho faz isso. E Paulo fala, olha, não é. Do jeito que eu recebi, eu passei para vocês. O verdadeiro evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele poderia parar aí. Mas ele fala, e não foi só isso. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As boas novas é que Jesus ele veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos viver. Eu canso de citar aquele exemplo
de que nós não valorizamos e não sabemos o poder do Evangelho e muitas vezes nós queremos adocicar o Evangelho. Mesmo que seja a palavra verdadeira, algumas pessoas querem colocar música no Evangelho para alcançar algumas pessoas, quer colocar um pano de fundo. Quando se tem uma notícia ruim, você não precisa colocar pano de fundo ou uma música de fundo, você não precisa brilhar, você apenas conta aquela notícia ruim. E o Evangelho, as boas novas, ela sempre começa com as más novas. As más novas, qual que é? Não tem pior notícia do que essa ao homem. Ele está separado de Deus. Às vezes a gente acha, as más novas é que ele está caminhando para o inferno. Não, não. As más novas é que ele está separado de Deus. O inferno é consequência apenas disso. As boas novas é que Cristo veio, morreu por ele, pecador, e permite que ele esteja novamente ali em comunhão com Deus. Isso é boa notícia. Essa é a verdadeira notícia. E a pergunta é, qual outra melhor notícia que nós teríamos? Então, quando a gente tem essa base, quando a gente entende o que é o Evangelho, quando a gente vê tudo o que a Escritura diz, que sentido tem as outras coisas da nossa vida, de conquistas, de êxitos, de fracassos, de saúde, de doença, se o principal, que é vida em Cristo, que o principal, que é a palavra da verdade do Evangelho, nós não temos. Por isso que Paulo, quando ele escreve, agora em cima disso que eu falei, vamos ler novamente como que ele começa essa carta aqui. Ele diz assim, vou ler desde o verso 1, olha, ele começa escrevendo a carta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Nós sabemos, historicamente, que quando ele escreveu essa carta, ele não conhecia a maioria dessas pessoas aqui. Mas ele fala assim, damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ele não está dizendo, olha, nós estamos sempre orando por vós, mas ele está falando, olha, quando nós oramos por vocês, nós temos motivos para agradecer a Deus. E o motivo é que aquela casa que você estava orando, você conquistou, que a saúde que você pediu, Deus te deu. Nunca você encontra isso nos evangelhos. Lembra? Isso daí é graça sobre graça. Deus nos dá, além do que nós pedimos ou merecemos. É isso que ele faz conosco. Mas sempre você vê Paulo agradecendo a Deus por aquilo que Deus faz no nosso sentido espiritual, porque ele sabe que isso aqui é passageiro. Pedro diz nas suas cartas, olha, nós somos peregrinos, forasteiros, isso vai passar. Está passando. Nós começamos a live 8, 8 e 1, 8 e 2, já passou meia hora. Muito rápido. Nessa meia hora, muita gente também já pode ter perecido e ter ido embora. E está passando para nós. Você está meia hora mais próximo de prestar conta diante de Deus do que na hora que nós começamos. E eu também, isso cabe a todos nós. E Paulo e nós temos que ter esse sentido, não é só Paulo não. Quando nós vamos nas Escrituras, a Escritura fala ao nosso coração, aprendemos domingo a questão de que somos santos e para não idolatrar homem. E Paulo foi poderosamente usado por Deus. Mas Deus quer nos usar também. E Ele quer que nós possamos abrir os nossos olhos. Por isso, no verso 3, ele fala assim, damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês ou por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Ele poderia falar, olha, vai ter fé assim lá adiante, hein? Fiquei sabendo. Vocês fizeram aí uma fezinha, acreditaram. Não, ele está falando fé na pessoa certa, pessoa de Jesus Cristo, e do amor que tendes um para com os outros. Olha como que ele está validando aqui, ele está dizendo,
essa fé que vocês têm em Jesus Cristo, ela é demonstrada em ações, o amor que vocês têm um pelos outros. E por causa do quê? Da esperança que vos está preservadas nos céus, dos quais ouvistes pela palavra, qual? Do Evangelho. Paulo está falando, vocês creram, a fé em Cristo Jesus, através do Evangelho, gerou o quê? Esperança. Esperança. Quando você olha para frente, o que você vê? O que nós olhamos? O que te dá esperança? E Paulo fala, olha, vocês conseguem viver nessa graça, vocês conseguem ter comunhão entre os irmãos. Eu vejo esse amor que vocês têm para com a igreja, para com os santos, porque os olhos de vocês não estão aqui hoje. Nós vivemos aqui o hoje e agora, mas nós temos que entender isso, que isso aqui vai passar e está passando e nós não pertencemos a isso aqui. E Paulo tinha essa visão. É muito rápido, está passando. E ele fala, por isso que ele tem essa autoridade de dizer que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Está falando, olha, o Evangelho é magnífico, não é só para vocês. Ele vai por todo mundo e ele vai transformando. E eu agradeço a Deus por isso. Ele agradece também pela instrução de Epáfras, né? No verso 7. Então você vê o teor do agradecimento. Paulo está falando, olha, nós sempre, quando nós vamos orar por vocês, nós lembramos disso. Nós agradecemos, temos o coração gratos. Eu e minha esposa, sempre que oramos pelas nossas filhas, é incrível que a gente sempre tem o coração grato, porque o Evangelho chegou até elas. Isso é graça, nós não merecemos. Mas é tão bom quando nós olhamos para pessoas que você vê que chegou o Evangelho e que aquilo que aconteceu com você está acontecendo com elas. E quando nós oramos por essa pessoa, nós também passamos a ter paciência que Deus teve para conosco, para com essa pessoa. Nós lembramos que Paulo orou para uma igreja que não eram todos ali do mesmo nível, patamar, no sentido de crescimento. Nós vimos que Paulo, ele agradeceu por pessoas que foram instruídas por outras pessoas. Nós agradecemos a Deus, porque tem Epáfras aí que instruiu, nosso amado conservo estava aí, instruiu vocês. Então, nós lembramos de agradecer por aquelas pessoas que ensinam, pelo Evangelho estar sendo levado aos nossos filhos na igreja, pelos professores, por aqueles a qual Deus colocou na nossa vida. Mas nós deveríamos lembrar. E aí ele fala, fiel ministro de Cristo foi Epáfras, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Esse é o verdadeiro Evangelho. É por isso que quando você entende que é o Evangelho, a grandeza daquilo que Cristo fez por nós, você entende o que Paulo estava dizendo aqui. Esse bendito Evangelho me alcançou um dia, através de pessoas lá atrás, um passando para o outro, em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, chegou até a minha mãe, a conversão da minha mãe, chegou lá no Paranazão, numa pequena tenda, depois foi para uma igreja, e foi assim as coisas foram acontecendo, até que eu pudesse nascer e conhecer esse Evangelho. Coisas maravilhosas acontecem conosco e nós muitas vezes não valorizamos. Há muitas pessoas que são convertidas no sentido de que creem no Senhor Jesus Cristo, mas vivem miseráveis porque não crê na verdade do Evangelho. Às vezes nós temos uma vida como se isso fosse só algo que você conquistou.
Você pensa assim, poxa, o Evangelho chegou a mim, então agora eu tenho o bilhete, eu tenho o cartão para entrar no céu. E você lida com isso como se fosse algo agregado na sua vida, e não é. O Evangelho nos transforma, nos coloca diante de Deus, nos torna em nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Não é meia coisa se fez novo. Tudo isso é graças ao Evangelho, que é a palavra de Deus, que chegou até nós. Nós cremos algo maior do que nós, que Paulo fala que o homem natural não consegue compreender, trabalha no nosso coração, transforma a nossa vida, e nós podemos ser gratos a Deus por isso, pelo que o Evangelho fez na nossa vida, o que ele fez na vida daqueles que nós conhecemos, e aquilo que Paulo fala, aquilo também a qual está sendo levado para o mundo inteiro, todo mundo produzindo fruto e crescendo. Essa dinâmica. Paulo olhava por isso com gratidão a Deus. Então fica aí o desafio, né? Pai, obrigado. Como Paulo veio e lembrou aos Colossenses, o Senhor vem e nos lembra essa noite. Para a gente não esquecer daquilo que o Senhor fez conosco, do verdadeiro Evangelho que chegou até nós, que transforma, que edifica, que nós possamos lembrar do Evangelho que chegou a outras pessoas, que nós possamos nos alegrar por cada um que chega aos pés da cruz, ali, ó Deus, humilhado por Ti, com a humildade que o Senhor nos dá, ó Deus, prostrados aos Seus pés, e recebendo graça sobre graça, que nós possamos nos alegrar pelos nossos irmãos também, e acompanhá-los como Paulo fez por essa carta, de ver o crescimento deles. Te agradecemos mais uma vez, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Já estou ficando sem voz, louvamos a Deus por mais esse tempo aqui com os irmãos.